This call is now being recorded. Muito bem. Estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Obrigado pelo retorno aí. Pois bem, na semana passada, então, nós tratamos daquela caracterização do Deus teísta, né, de acordo com os filósofos. Então, eu enfatizei enormemente que se trata de uma imagem de Deus segundo o que os autores, filósofos, especialmente medievais, obtiveram de acordo e somente com o uso da razão. Um destes filósofos é Anselmo de Aosta, ou Anselmo de Cantuária, ou Santo Anselmo, como queiram. Ele desenvolveu o chamado argumento ontológico, ou Ratio Anselmi. Dois nomes diferentes, porque originalmente ficou conhecido como Ratio Anselmi, ou seja, a razão de Anselmo, né? E no século XVIII, um filósofo, Immanuel Kant, que tece uma crítica a esse argumento, vai chamá-lo de argumento ontológico. Até hoje, existe uma certa discussão, se vocês procurarem, para quem quer se aprofundar mais na filosofia, uma discussão acerca de se de fato se trata de um argumento ontológico ou não. Basicamente, se discute se no argumento está embutida uma concepção ou está embutido um conceito de Deus ou não, para poder dizer que o argumento é ontológico, ou seja, trata do ser de Deus a partir da lógica. Essa é a ideia. Quem faz, então, portanto, isso é Anselmo. Eu vou dividir a minha apresentação em 4 momentos. Um primeiro momento bastante breve, para tratar de Anselmo, no contexto geral do seu pensamento. Um segundo momento, eu vou apresentar o argumento, propriamente dito. No terceiro momento, eu vou fazer um aprofundamento do argumento a partir da leitura que faz dele o filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz. E, por fim, eu vou apresentar algumas críticas ao argumento. Pois bem, quem foi Anselmo de Aosta? Anselmo nasce em Aosta, que é um vale na Itália, onde o Papa João Paulo II, inclusive, gostava muito de ir andar nas montanhas e esquiar. Nasce em 1033, tem um percurso bastante interessante, eu diria, do ponto de vista intelectual, porque entra para o mosteiro dos beneditinos de Bec, onde acaba se tornando, em substituição àquele que ele próprio considera seu mestre, em substituição ao monge Lanfranc, ou Lanfranco, diríamos em português. Ele se torna prior de Bec, que fica na França, ou seja, o superior geral daquele grupo de monges. Mais tarde, ele, em substituição novamente ao seu mestre Lanfranc, vai ser nomeado arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. É considerado o fundador da chamada escolástica, é um período da história da filosofia medieval caracterizado pelo encontro entre a fé e a razão. E, dada a sua relevante contribuição, vai ser mais tarde nomeado pela Igreja Católica o Doctor Magnificus, o Doutor
magnífico. Interessante lembrar que ele é venerado como santo, venerado por seu exemplo de humildade e de fé, e de coerência, sobretudo, por católicos, por anglicanos e por algumas correntes de luteranos. E interessante também que a sua festa ocorrerá na próxima semana, 21/04, que supostamente é a data da sua morte, 21/04 de 1979. Outros episódios, outros fatos interessantes da trajetória dele é que ele, sendo arcebispo de Cantuária, vai ser 2 vezes exilado pelo rei da Inglaterra, fundamentalmente por se opor a práticas do rei de interferência em assuntos da igreja. O princípio da doutrina de Anselmo ficou conhecido como cred ut intelligam, ou seja, crê para entenderes. Um pouco na contramão, não propriamente, mas contrariamente, vai pregar, vai sustentar, defender Tomás de Aquino mais tarde, afirmando intellige ut credum. Primeiro compreende e depois crê, né? Para Anselmo, a crença, a fé, era o pressuposto para o entendimento. Então, ele se pauta pelo princípio de que o homem só compreende quando é assistido, quando é ajudado pela fé. Porque, afinal, diz ele, ninguém conhece sem amar primeiro aquilo que pretende conhecer. Nós podemos concordar, discordar, esse era o princípio dele, né? Que pode ser manifestado também segundo fides queres intellectum. A fé que procura o intelecto, a fé que procura a compreensão, que procura compreender, né? Então, o princípio ali refletido novamente acredita e depois a tua fé vai mover o teu intelecto para compreender o mistério no qual acreditas. Eu acho que é interessante porque é um princípio que associa fé e razão, né? Que mais tarde a modernidade vai dissociar completamente, transformando em polos antagônicos fé e razão, né? Como se a fé fosse simplesmente um salto no escuro, não pressupondo o uso da razão, e o uso da razão levasse propriamente ao ateísmo ou à negação da fé. Isso também, no meio disso, na Idade Moderna, nós temos todo um movimento da ciência moderna, né, que vai contribuir para isso. Hoje, nós compreendemos claramente que mesmo para fazer ciência, é preciso confiança, não propriamente fé em mistérios sagrados, mas uma espécie de fé secular, né? Uma fé nos instrumentos, uma fé nos métodos, uma fé que os instrumentos coletam dados fidedignos, uma fé ou uma confiança nas pessoas e nos veículos que transmitem as informações, e assim por diante. Então, diríamos que, mesmo hoje, né, diríamos que mesmo a fé, a ciência contemporânea, ela pressupõe pelo menos uma confiança antropológica, senão uma fé religiosa propriamente dita. Aqui trata-se propriamente, em Anselmo, da fé e da razão, a fé religiosa e a razão que movimenta o indivíduo para a compreensão daquilo que ele acredita, né? A fé desperta a sede de compreensão, pois se ama, se deseja aprofundamento no objeto amado. É negligente, diz Anselmo, aquele que não busca conhecer aquilo que diz amar.
Um outro princípio fundamental da doutrina dele, do pensamento dele, é a concepção de Deus como sendo o ens perfectissimum est. Deus é o ente perfeitíssimo. Essa é uma noção muito central, muito relevante, e que é preciso compreender para entender o pensamento dele. O que se entende por ente perfeitíssimo? Entenda-se o ente ao qual nada falta. O ente que tem todas os atributos de perfeição no máximo grau, como vimos um pouquinho na semana passada, né? A questão da imutabilidade, a questão da bondade, a questão da onisciência, a questão da potência ou onipotência. Então, Anselmo toma essa caracterização e assume como conceito de Deus o ente perfeitíssimo. Ou, em palavras filosóficas, que é a expressão que ele adota, porque ele pretende construir um argumento para filósofos e não para pessoas, digamos assim, para o convencimento de todos, mas fazendo uso exclusivamente da razão. Então, ele não menciona Deus, ele substitui o conceito Deus pela definição o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. O ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Essa é a expressão que ele vai tomar como sendo sinônimo de Deus quando ele vai tratar dialeticamente, ou seja, filosoficamente, com intelectuais, com pessoas que ele chama, inclusive, incipientes. Uma tradução contemporânea que eu não gosto muito, mas é tolos, ou insensatos, aqueles que não creem por não compreender o argumento dele, evidentemente. Ou então, Deus para Anselmo é o ser maior do que qualquer um outro na ordem dos seres, maior do que o qual nada pode ser pensado. Importante dizer que, além das obras filosóficas, das quais já falarei, que são especialmente Monológio e Proslógio, ele tem outras duas obras, uma intitulada De Veritate, onde ele expõe a sua teoria do conhecimento, a sua compreensão do conhecimento, e uma obra estritamente teológica, que é Cur Deus Homo, por que Deus se fez homem? Faltou o ponto de interrogação aí. Por que Deus se fez varão? Por que se encarnou tão tarde? E por que se encarnou tão brevemente, só 33 anos, né? E nessa obra também ele explicita a chamada teoria da expiação, que é a pergunta: por que Deus morreu por nós? Morreu pela humanidade? É uma questão com a qual se confrontam muitos teólogos durante a Idade Média, né? Basicamente, a pergunta é: por que Deus enviou ao mundo seu filho para depois sacrificá-lo, né? Oferecê-lo na cruz? Parece um Deus algoz, né? Porque, afinal, nenhum pai quer o sacrifício do próprio filho, não é? Eu acho que são perguntas extremamente interessantes, importantes, né? Não vem aqui ao caso aprofundar, mas se tivermos tempo no final até posso falar mais delas, né? Porque Deus se fez homem, porque Deus se fez homem varão, né? E não mulher, porque se encarnou tão tarde, se considerarmos a história da humanidade, e por que tão brevemente? No arco da história da humanidade, apenas 1/1000 de segundo, que são 33 anos, né? Pois bem, em se tratando dos argumentos acerca
da existência de Deus, nós podemos falar que Anselmo tem dois conjuntos de provas. Ele explicita no monológio, hoje nós diríamos monólogo, né? Monólogo, que é uma espécie de meditação feita de si para consigo mesmo, escrita em 1077, ele explicita 3 provas chamadas provas cosmológicas. Como a palavra propriamente diz, ela parte dos elementos do cosmos. Tá? E na semana que vem vamos aprofundar especificamente os argumentos cosmológicos. E são 3 argumentos nos quais ele discute a fé na qual se crê, e não a fé com a qual se crê. A fé na qual se crê, e não a fé com a qual se crê. São argumentos que partem das experiências do cotidiano, ou das experiências sensíveis, vinculadas ao cosmos, vinculadas à matéria, para se chegar à afirmação da existência, nós dizemos, de Deus, embora ele não toque no nome de Deus. Ele fala sempre no ser, na sua máxima perfeição. Então, neste monólogo, ele apresenta uma primeira prova, que eu explicito aqui em argumentos. Premissa 1. Agora começamos a falar em elementos da lógica, né? A lógica trata dos raciocínios, estruturando os raciocínios a partir de premissas, que são afirmações tidas por verdadeiras, comprovadas, e extrai delas verdades. Há 2 processos no uso da lógica. Um é o raciocínio indutivo, que é aquele que parte de eventos ou de fatos individuais e verificáveis empiricamente, sensitivamente, se quiserem, para compreender melhor, e deles extrai uma verdade geral. Mas nós temos também o raciocínio dedutivo, o raciocínio lógico dedutivo, que parte de uma afirmação geral para extrair verdades particulares. No caso aqui, nós temos um raciocínio lógico indutivo, parte de observações particulares para se chegar a uma verdade geral. E a estrutura do argumento lógico, ele sempre prevê a explicitação de premissas, daquilo que a gente chama premissas, e conclusão. Então, a premissa 1 é procurar um bem através do qual tudo seja bom. Premissa 2. Como as coisas não são igualmente boas e, portanto, não possuem em si um princípio particular de bondade, vem a conclusão: existe um ser soberanamente bom, de cuja bondade todos os seres bons participam. Basicamente, o argumento consiste em partir da observação de que há coisas boas e de que nós podemos estabelecer graduações entre essas coisas boas. Uma mais boa do que a outra menos boa do que esta, e assim sucessivamente. Anselmo diz, olha, isso só é possível porque nós temos um ser soberanamente bom que serve de padrão para prever a existência de graus da bondade em seres finitos, em entes finitos. Daí a sua conclusão. Eu observo que um determinado elemento é bom, o outro é melhor ainda. Eu vejo uma graduação e procuro necessariamente pelo ser soberanamente bom, que me permite estabelecer essas graduações. Então, diz ele, deve existir pelo menos um ser soberanamente bom, de cuja bondade todos os seres bons participam.
Aqui, claro que existe toda uma doutrina platônica por detrás, né? Os três argumentos aqui cosmológicos deles são platônicos, né? Que parte da ideia de que as coisas que existem participam daquela característica suma presente na ideia, a teoria chamada teoria das ideias do Platão. Não é propriamente assim um objeto nosso aqui, portanto eu vou passar adiante. A segunda prova que ele apresenta, então, novamente, três premissas, uma conclusão. Na premissa 1, tudo o que é, vem a ser por algo. É o chamado, mais tarde vai ficar conhecido como PRS, Princípio da Razão Suficiente. Já falei disso, inclusive, na semana passada, né? Ou algo vem do nada, e nós sabemos que do nada, nada vem, ou algo existe por si, e então o ser é autoexistente, e vimos que Deus é autoexistente, né? Ou vem a ser por algo. Então ele parte dessa terceira alternativa. Tudo que é, vem a ser por algo. Não se pode, premissa 2, retroceder ao infinito, pois então nada seria. E uma outra forma de dizer isso é a premissa 3. Se um ser necessário não for possível, então nenhum ser necessário e nenhum ser contingente é possível. Então vejam, para entendermos melhor essa premissa 2, 3. Tudo o que vem, vem a ser algo. Ora, eu tenho um determinado elemento e verifico que ele tem uma causa que o antecede. Esse elemento anterior, que é causa deste, por sua vez, teve um outro elemento anterior que o gerou. E assim, retroativamente. Pois bem, ele disse, eu não posso retroceder ao infinito, porque se eu retroceder ao infinito, nada seria, eu não teria o momento presente, eu não teria os entes presentes. Nenhum ser necessário e nenhum ser contingente seria possível. Portanto, vem a conclusão, tem de existir necessariamente um ser do qual tudo provém. Alguém, algo que deu início à cadeia causal. E vimos também uma outra característica de que esse elemento que deu origem à cadeia causal tem de ser uma pessoa, segundo os filósofos, porque só uma pessoa é capaz de criar. Criar. E tem de ser uma pessoa onipotente, porque nós também somos pessoa e o que fazemos é manipular, transformar. Tá? Só um ser necessário, e essa é um outro conceito fundamental para o argumento de Anselmo. Nós veremos em que consiste um ser necessário e em que consiste um ser contingente, né? Eu sei que para alguns de vocês podem, e certamente serão, termos, conceitos novos, né? Que são conceitos com densidade filosófica, necessário, contingente, possível, impossível. Já vamos explicar tudo isso a seguir. Então, veja, nós temos aqui um segundo argumento cosmológico que também parte da observação, e por isso é chamado um argumento a posteriori, parte da experiência. Eu observo que tudo que existe teve uma causa que o antecedeu. Como eu não posso fazer essa retrocessão de causalidade ao infinito, eu tenho que estabelecer, num determinado momento, um corte, já aqui teve início. Portanto, torna-se, segundo ele, necessário um ser do qual tudo provém. Tomás de Aquino vai desdobrar, vai explicitar melhor esse argumento depois, 2 séculos depois, na sua Suma Teológica, né, a sua síntese teológica. Mas para que isso seja verdadeiro, tem de se provar que algum ser é possível.
Então, vem um raciocínio complementar que consiste em se um ser necessário não é possível, nenhum ser, se um ser necessário não é possível, um ser, portanto, início da causalidade, nenhum ser é possível, tem de existir um necessário. Se a definição de um conceito é não contraditória, por exemplo, círculo quadrado é uma definição contraditória, né? Como vimos, triângulo tem 3 lados é uma definição não contraditória. Se a definição de um conceito é não contraditória, então um ser que exemplifique esse conceito é possível. É possível. Por exemplo, uma figura geométrica plana, cujos pontos, todos, que a constituem, são equidistantes de um ponto central. Eu defini um círculo, certo? Um círculo é uma figura plana e todos os pontos do seu perímetro são equidistantes do centro. Eu tenho aí um conceito não contraditório. Não contraditório. Mas existem exemplos de definições de conceitos que são não contraditórios, como este que eu acabei de dizer. Assim, um ser que exemplifica o conceito é possível. Portanto, algum ser é possível. Logo, um ser necessário é possível, para eu não ter a cadeia de retrocessão infinita, certo? Esses é um argumento, é um raciocínio complementar a esse argumento cosmológico 2 que nós vimos. E ainda temos o argumento cosmológico 3, o terceiro. Premissa 1, as coisas não são iguais em dignidade e distinguem-se umas das outras por uma diferença de graus. Por exemplo, há diferenças de graduação entre seres de diferentes espécies. Há uma diferença entre uma árvore, um vegetal, e um animal. Há uma diferença entre um animal e o homem. Logo, existe um ser que tem o mais alto grau de onde todos os demais seres provém. Esse terceiro argumento é muito semelhante, né? Só pega um outro aspecto das observações, das experiências, mas é muito semelhante ao argumento 1. Então, esses são os três argumentos cosmológicos que Anselmo expõe no Monológio, uma obra escrita em 1077, quando ele já era prior de Bec. Entretanto, não satisfeitos com isso, os monges da sua comunidade lhe pedem um argumento que não recorra à experiência para definir o próprio saber. Lhe pedem um argumento que seja evidente na própria interioridade do homem. Ou seja, os monges pedem para que Anselmo, que era um excelente sintetizador de argumentos, né, um dialético por excelência, ele reúne os argumentos que ele conhecia em 1077 no seu proslógio, mas os monges lhe pedem um que não parta das experiências, ou seja, um chamado filosoficamente argumento a priori, um argumento que prescinda, que abdique do uso da experiência e da observação e que seja evidente na própria interioridade do homem. E aí, então, um ano depois, em 1078, ele escreve outra obra intitulada Proslogio, Proslogium, em latim, onde ele, então, explicita a Ratio Anselmi, Quais são os pressupostos que eu gostaria de apresentar para vocês, então, entenderem bem o argumento? O pressuposto 1. Anselmo evita falar em Deus.
Anselmo fala muito mais em um ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Ou então, outra tradução que nós vemos com alguma frequência é aquele que não se pode conceber nada que seja maior. Aquele que não se pode conceber nada que seja maior. Chega a dar aqui umas voltinhas, né? Umas dobras no pensamento da gente, mas é importante, assim, termos bem clara a definição que ele apresenta. Um ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Ou seja, algo ao qual eu nada posso acrescentar. Um ser perfeitíssimo, ao qual nada falta. Senão ele não seria o maior do que o qual nada se pode pensar. Haveria um outro maior do que o qual, maior do que este, né, que poderia ser pensado. Outros pressupostos. Um outro importante pressuposto do Anselmo é o de que pensamentos comportam existência. Pensar implica necessariamente existir. Pelo menos no entendimento. Pode não existir na realidade, né? Eu posso, por exemplo, pensar num Pégaso, né? Um cavalo alado. Existe um cavalo alado na realidade? Não existe. Mas ao falar sobre o Pégaso, eu admito a sua existência no entendimento. Eu sou capaz de descrevê-lo, eu sou capaz de indicar a sua cor, eu sou capaz de indicar uma série de vicissitudes, né, ou episódios da história envolvendo Pégaso, tá? E assim uma série de outros personagens, Cinderela, personagens das fábulas, né, dos contos, são entes pensados e que, para Anselmo, pensar comporta existência de algo no entendimento. E se o que é, pelo menos, um conteúdo do entendimento não pode ser concebido somente como um conteúdo do entendimento, então o que existe no pensamento tem de ser maior que um conteúdo do entendimento. Explico um pouquinho melhor, né? Aquilo maior do que o qual, ou o ser maior do que o qual nada pode ser pensado, não pode ser pensado como não existente, pois seria contraditório, seria afirmar a sua existência para negá-la logo a seguir. Aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado inclui a existência, porque senão lhe faltaria algo. Por isso que ele chama de tolos ou de incipientes aqueles que negam a evidência de uma afirmação como esta. Para entendermos melhor o argumento, vamos aqui então agora aprofundar algumas noções. A primeira delas é um exercício que se pode fazer, né? É dividirmos o conjunto dos seres em dois grupos. O das coisas que existem de fato e o das coisas que não existem. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente poderia
aumentar aqui a lista, né? Coisas que existem, cães, o planeta Marte, o Empire State Building, coisas que não existem, a fonte da juventude, unicórnios, o abominável homem das neves, certo? Bom, todas as coisas pensadas e existentes estão aqui ou ali, ou ainda podem ser classificadas como impossíveis, possíveis, contingentes e necessários. O que é uma coisa ou um ser impossível? É algo que logicamente não podia estar no lado esquerdo. O das coisas que existem. Um círculo perfeitamente quadrado. É uma coisa impossível, como vimos, inclusive, porque implica contradição conceitual. Não existe e não pode existir. É um ser impossível. Nós temos os seres possíveis, que são qualquer coisa que ou está no lado esquerdo da nossa linha imaginária, são os que existem, né? Ou podia, logicamente, estar no lado esquerdo. A fonte da juventude, nós pusemos, até onde sabemos, né? Entre as coisas que não existem, mas ela poderia existir. Então, ela é um ser, uma coisa possível, porque não implica em contradição lógica. Não há contradição conceitual aí. Unicórnios são coisas que não existem, mas poderiam existir. Portanto, são seres possíveis. Possíveis. Abominável Homem das Neves também. Seres contingentes são os seres que podiam, logicamente, estar no lado da linha oposto ao lado onde efetivamente estão. Cães. Cães existem, mas poderiam não existir. Planeta Marte existe, mas poderia não existir. Então, são seres contingentes. A fonte da juventude não existe, mas poderia existir. Unicórnios não existem, mas poderiam existir. Logo, são seres contingentes. Tudo o que existe, mas poderia não existir, inclusive nós, né? E coisas que não existem, mas não são impossíveis, são seres contingentes. E o ser necessário? O ser necessário é algo que está no lado esquerdo dessa nossa linha imaginária, ou seja, entre as coisas que existem, e logicamente não podia estar no lado direito. Ou seja, o ser necessário é algo que existe e não poderia não existir. O que é isso? Há algo que se enquadre nessa caracterização, nessa definição? Para Anselmo, só uma coisa cabe aí. E é o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Eu trago aqui a citação do Anselmo na proposição do argumento presente no seu proslógio. Certamente que algo tal que nada maior pode ser pensado não pode existir apenas no entendimento. Pois se existe apenas no entendimento, pode-se conceber que exista também na realidade, o que seria mais grandioso. Portanto, se o que é algo tal que nada maior pode ser pensado existir apenas no entendimento, então a própria coisa mais grandiosa, que é tal que nada maior pode ser pensado, é coisa tal que algo maior pode ser pensado. Contudo, isso é obviamente impossível. Logo, não há dúvida de que algo tal que nada maior pode ser pensado existe tanto no entendimento como na realidade. Eu vou dar para vocês 30 segundos de silêncio para que vocês releiam essa citação em silêncio.
Perceberam qual é a chave do argumento? A chave do argumento de Anselmo é a questão da existência. Existir no entendimento, todas as coisas existem. Ou quase todas, a não ser aquelas que são impossíveis, né? Eu não consigo sequer pensar num círculo quadrado perfeitamente quadrado. Isso é algo logicamente possível. Mas eu posso pensar uma série de coisas que não existem, mas poderiam existir. E isso lhes dá existência no entendimento. Existir no entendimento e existir na realidade, para Anselmo, é maior do que existir apenas no entendimento. Portanto, o ser, do qual nada maior pode ser pensado, tem de necessariamente existir também na realidade, para que não seja possível pensar algo maior ainda. Se quiserem, eu trouxe aqui uma série de esquemas para pôr em forma lógica o argumento de Anselmo. Esse é um deles. Deus existe no entendimento, premissa 1. Premissa 2, Deus poderia existir na realidade. É um ser possível. Premissa 3, se algo existe apenas no entendimento e podia existir na realidade, então podia ser maior do que é. Premissa 4, suponha-se que Deus existe apenas no entendimento. Premissa 5, Deus podia ser maior do que é, o que seria um absurdo. Premissa 6, Deus é um ser maior do que o qual é possível haver outro, o que é inaceitável e que equivale a dizer. 7, o ser maior do que o qual nenhum é possível, é um ser tal que um ser maior é possível. Portanto, premissa 8, conclusão, é falso que Deus exista apenas no entendimento e, conclusão 9, Deus existe na realidade, bem como no entendimento. Essa é uma das ilustrações que é possível fazer em forma lógica. Um outro esquema possível é este, explicitado pelo filósofo contemporâneo Alvin Plantinga, em Deus, a Liberdade e o Mal. E ele o coloca no seguinte formato. Premissa 1. Deus existe no entendimento, mas não na realidade. Premissa 2. A existência na realidade é mais grandiosa do que a existência apenas no entendimento. Premissa 3. A existência de Deus na realidade é concebível. Premissa 4. Se Deus existir na realidade, então seria mais grandioso do que é. 5. É concebível que exista um ser mais grandioso do que Deus. 6. É concebível que exista um ser mais grandioso do que o ser mais grandioso, tal que nada maior pode ser concebido. Dado o claro absurdo a que se chega na conclusão 6, que é autocontraditória, pode-se afirmar que, 7, é falso que Deus exista apenas no entendimento, mas não na realidade. Novamente, né? É uma ilustração que mostra o nó central do argumento, que é a questão da existência na realidade ser maior do que a existência no entendimento. Um outro esquema ainda é este. Eu vou saltar, porque ainda tem um outro esquema aqui, que é o de Pedro Galvão, na obra Exame, da Porto Editora. Pedro Galvão diz, premissa 1, Deus, o ser maior do que o qual nenhum outro é possível, existe no pensamento. Isto é, pode ser concebido como ideia, quer exista ou não na realidade. Premissa 2, Deus é um ser possível. Premissa 3, se algo existe só no pensamento, mas não existe na realidade, então podia ser maior do que é, se existisse também na realidade. Premissa 4, Deus não existe na realidade, é uma hipótese, portanto, absurda. 5, se Deus não existe na realidade, ou seja, se 4 é verdadeira, então pode haver um ser maior do que ele. Premissa 3. Tudo isso implica 6. Há um ser
o maior possível existente no pensamento e na realidade, que é maior do que o ser maior do que o qual nenhum outro é possível. O maior possível que existe só no pensamento, mas ao qual falta a existência na realidade. Só que a adição da hipótese da redução ao absurdo gera uma contradição, dado não ser possível haver um ser maior que Deus, pois Deus é o ser maior que todos. Conclui-se, então, que o argumento pretende provar. Deus não existe na realidade é falsa. Ora, dizendo o mesmo na afirmativa, fica assim: Deus existe na realidade e no pensamento. Então, são esquemas diferentes. Eu ainda tenho um último, que é um esquema em lógica moderna, né, que substitui a expressão o ser maior do que o qual nada pode ser pensado por P. P. Se P não existe, então P não é P. Porém, visto que P é P, então P existe, né? Nós poderíamos dizer, se Deus não existe, então Deus não é Deus. Porém, visto que Deus é Deus, então Deus existe. Eu fiz questão de pôr isso para evidenciar uma das críticas das quais falarei a seguir, né? Uma outra forma em lógica moderna é, se pode pensar que P não existe, então P não é P. Porém, como P é P, então não se pode pensar que P não existe. Se quiserem, se pode pensar que Deus não existe, então Deus não é Deus. Porém, como Deus é Deus, o ser maior do que o qual nada pode ser pensado, então não se pode pensar que Deus não existe. Fica evidente aqui já uma das críticas, né, que será feita, que é a questão da circularidade do argumento. Bom, eu, antes das críticas, queria ainda trazer aqui alguns aprofundamentos que 6 séculos depois, quase 7, fará Gottfried Wilhelm Leibniz. Certamente esse cabelo aí não era todo dele, né? Como é bem sabido, os nobres usavam as perucas porque raspavam o cabelo em função da proliferação de piolhos, né? E em público usavam longas cabeleiras fictícias, né? Embora não se negue, né, a possibilidade dele ter um cabelo próprio, mas é muito improvável. Pois bem, Leibniz é conhecido por ser, além de filósofo, ou antes de filósofo, um excelente matemático. Ele inventou a infinitesimal e a integral, inclusive, né? Para quem gosta de matemática, deve adorar. Eu só sei o nome. E o Leibniz, então, desenvolve aqui também alguns raciocínios de aperfeiçoamento ou de aprofundamento do argumento anselmiano. Primeira argumentação, o raciocínio que ele faz é premissa 1. Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. Premissa 2. A existência de Deus é uma perfeição. Logo, Deus existe. Se ele é, por definição, um ser absolutamente perfeito, então ele tem que incluir a existência. Então vejam que é um raciocínio, como disse no início, feito para apelar à convicção interna, ou seja, desprovida de qualquer experiência feita pelo interlocutor. Não lança mão da experiência, por isso ele é chamado um argumento a priori. Uma outra forma de raciocínio, explicitada por Leibniz, é premissa 1, Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. Premissa 2, a existência necessária de Deus é uma perfeição. Logo, conclusão, Deus necessariamente existe.
Vocês a essa altura devem ter pensado, o professor se equivocou aqui, porque ele leu mesmo, né? Não, reparem que Leibniz acrescenta o necessário, a existência necessária de Deus. E Deus necessariamente existe. Então, vejam, resgatando o conceito de necessário, é aquele ser que existe e não poderia não existir. Em função do fato de que, se não existisse, não seria o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. E ainda, uma terceira forma do Leibniz, premissa 1, um ser necessário é, por definição, um ser que necessariamente existe. Premissa 2, um ser que necessariamente existe, existe. Logo, um ser necessário existe. Veja que o Leibniz trabalha com a questão da possibilidade de existência de Deus, né? Ele aqui põe na condicional. Então, ele complementa o seu raciocínio tratando da possibilidade. Mesmo porque a intenção é demonstrar a existência de Deus a todos. E eu repito mais uma vez, o Anselmo chama aqueles que não se convencem de tolos ou incipientes. Leibniz afirma, premissa 1, se é possível que Deus exista, então ele existe. Premissa 2, na ausência de provas contrárias, é mais razoável supor que uma sentença da forma é possível que seja verdadeira ao invés de falsa. Premissa 3. Não há prova que é possível que Deus exista seja falsa. Portanto, é mais razoável supor que a sentença é possível que Deus exista seja verdadeira ao invés de falsa. Conclusão, logo, é mais razoável supor que Deus exista do que Deus não exista. Então, reparem que a argumentação construída em torno da questão da possibilidade da existência de Deus transfere o ônus da prova para o não crente. Para o não crente. Porque seria, supostamente, mais razoável supor a existência por falta de provas, por ausência de provas contrárias. Claro que depois, modernamente, né, também se inverteu esse raciocínio, dizendo, não, o ônus cabe no mínimo, cabe a todos, né? Seja de um lado, seja do outro, porque eu posso partir da premissa de que é possível que Deus não exista. Como eu não tenho provas contrárias, então é razoável supor que Deus não exista. Tá? Essa é a inversão desse mesmo raciocínio da possibilidade, né, do Leibniz. Pois bem, a essa altura vocês já estão aqui meio embananados com tanta argumentação lógica, né? Mas minimamente eu espero que vocês tenham compreendido o argumento do Anselmo, e eu agora então passo a explicitar algumas críticas que lhe foram feitas. Ou contra-argumentos, né? A primeira crítica vem de um seu contemporâneo, chamado, também monge, chamado Gaunilo, ou Gaunilon, como alguns preferem traduzir. E consiste em não assumir como verdadeira, não admitir como verdadeira, a premissa posta no centro do argumento por Anselmo de que a existência é um atributo ou predicado. Ou seja, de que aquilo que ele afirma, um ser que existe é maior do que um ser que não existe. Assume que a existência é um atributo ou algo que acrescenta
que pode ser atribuída a um ser. Para o crítico, não é um argumento logicamente sólido. Isso depois o Kant vai enfatizar bastante. Por quê? Porque a existência não poderia ser um atributo, mas sim o pressuposto. Pressupõe-se a existência de algo para poder atribuir, ou seja, elencar predicados e atribuições do ser existente. Então, a discussão entre os defensores do argumento de Anselmo e dos críticos vai se centrar em torno de se a existência é predicado ou é pressuposto. Tá? Não sei quanto a vocês, como vocês se posicionariam. Eu diria que existem argumentos bons de ambos os lados, né? Porque eu posso, por exemplo, predicar, do outro lado, né, uma série de coisas de algo que não existe. Tá? Como mencionei antes, o Pégaso, o cavalo alado, ou do abominável Homem das Neves, ou de um unicórnio. Eu posso elencar uma série de atributos sem que ele exista na realidade. E isso daria força à argumentação do Anselmo, que diz, olha, existir na realidade é um atributo, sim. É algo que acrescenta àquilo que só existe no entendimento. Assim, um unicórnio existente no entendimento e existente na realidade seria maior do que um unicórnio simplesmente existente no entendimento. Então, vale aqui perceber a força de um argumento e de outro e tirar as conclusões por si mesmo, né? Aqui é uma ilustração, né, partindo de Hércules, ao invés do unicórnio, ao invés de outras coisas que não existem, mas sendo contingentes, poderiam existir. Hércules foi o maior guerreiro da história, um guerreiro que exista é maior do que aquele que não existe, portanto, Hércules existiu. Porque, se não tivesse existido, não poderia ser o maior guerreiro da história. Ou seja, a questão da grandiosidade envolve ou inclui o atributo da existência. Porque senão ele não seria o maior guerreiro da história. Haveria um outro, com existência na realidade também, que seria maior. Então vejo que a discussão aqui é acerca da existência como sendo atributo ou da existência como sendo pressuposto. Aqui, o raciocínio do Gaunilo em defesa do tolo ou do incipiente, né, é o título da obra que ele escreve. Se o raciocínio de Anselmo estivesse correto, podíamos mostrar que tal ilha existe realmente. Como existir é maior do que não existir, se a ilha maior do que a qual nenhuma é possível não existe, então essa é uma ilha maior do que a qual é possível haver outra. Mas é impossível que a ilha maior do que a qual nenhuma é possível seja uma ilha maior do que a qual é possível haver outra. Portanto, a ilha maior do que a qual nenhuma é possível tem de existir. Então, veja, é uma ilustração aqui, né? Tomando Hércules. Aliás, a de Hércules é posterior, porque a crítica original é esta, do Gaunilo, né? Que toma o mesmo raciocínio, a mesma estrutura argumentativa do Anselmo, para indicar que nós poderíamos tratar e pôr no lugar de Deus qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Ele, no caso aqui, põe uma ilha maior do que a qual nenhuma outra pode ser pensada. Ela tem de existir no entendimento, tem de existir também na realidade, porque senão não seria a ilha maior do que a qual nada poderia ser pensado, ainda haveria outra. E assim, portanto, a ilha maior do que a qual nenhuma é possível tem de existir. Claro que isso foi um duro golpe
para o Anselmo, porque um seu confrade, né, um seu colega monge, sai em defesa daquilo que ele chamou nécio, tolo, incipiente, porque seria quase que ilógico não aceitar esse argumento. E o Anselmo responde num pequeno excurso, que hoje está como apêndice na obra Proslógio, pode sim ser encontrado, é o Respondes, em que ele diz, simplesmente em defesa própria, que a argumentação dele aplica-se somente a seres necessários e não a seres contingentes, como é o caso de uma ilha. Ou seja, no fundo ele está dizendo assim, olha, tudo que existe é contingente. Ilhas, cães, cavalos, elefantes, árvores, tudo isso é contingente. E esse raciocínio não se aplica a isso, porque eles poderiam não existir. O meu raciocínio se aplica só aos seres necessários, só aqueles que existem, mas não poderiam não existir. E a resposta dele acaba por aí, tá? Ele não diz por que esse raciocínio se aplica só ao ser necessário e não aos seres contingentes. Isso é uma reticência, né? Um espaço em branco que o Anselmo deixa no seu raciocínio e na sua obra. Uma outra crítica feita ao argumento de Anselmo é a de que a ratio Anselmi, ou o argumento ontológico, suporta mais o panteísmo do que o monoteísmo. Mais a existência de um conjunto de deuses do que propriamente a existência de um só Deus. E o argumento que explicita a crítica é esse aqui. Premissa 1. Um ser que contém todas as partes de um outro, mais uma parte extra, é o maior ser. Premissa 2. Não existe qualquer parte que não seja uma parte do maior ser possível. Portanto, o maior ser possível abrange todo o universo. Daí o panteísmo. Se um é falso, um ser que contém todas as partes de um outro, mais uma parte extra é o maior ser, não há nenhuma razão para acreditar que o maior ser possível engloba qualquer coisa. O maior ser possível é indistinguível de nada. 5. Se um é falso e 4 é falso, porque o maior ser possível é o que abrange todas as coisas intrinsecamente positivas e há coisas intrinsecamente negativas, em seguida, um ser que existe é maior do que aquele que não é verdade, a menos que a existência seja intrinsecamente boa. E eu agora abro aqui um parênteses, porque eu gostaria de corrigir algo que eu disse no início da exposição deste argumento, né? É uma deficiência já ocular que gera isso, né? O argumento suporta melhor o panteísmo, e eu falei do politeísmo, né? Panteísmo é de que tudo é Deus, e a crítica feita é de que, não sendo nada distinguível em Deus, então Deus seria indistinguível de nada, ou seja, Deus seria tudo, Deus seria o todo, o pan, né? Então, se aplicaria melhor ao panteísmo do que ao monoteísmo esse argumento. Uma outra crítica feita é a de que o argumento também contém um erro inverso. A segunda premissa equivale a: se uma coisa existe, então ela tem grandeza, enquanto a conclusão assume o inverso. Se uma coisa
Deus, tem grandeza, então ela existe. Claro que cabe sempre a investigação, a discussão sobre o que é uma grandeza. E aqui está o problema associado a essa crítica, né? Porque quem faz a crítica apela para uma ideia de grandeza como sinônimo de extensão, como o Gaunilo fez, né? Pega a ilha, que tem extensão, e sempre é possível pensar uma ilha com maior extensão do que a anterior, e assim sucessivamente. No caso do Anselmo, essa crítica não é procedente, porque ele não trata de grandeza em termos de dimensões. Lembrem que o conceito inicial que eu apresentei é o de que Deus, para Anselmo, é o ens perfeitíssimo, o ser ao qual nada falta, o ser que concentra o maior grau de todas as perfeições e, portanto, maior do que o qual nada pode ser pensado. Para a concepção de Anselmo, um ser grandioso é o ser que tem maior grau de perfeição. Basicamente isso. A discussão acerca dos pressupostos de que a existência é maior do que a não existência parte do princípio de que a existência e a não existência possam realmente ser propriedades de algo, sendo que não há nenhuma justificação lógica para a existência sendo maior do que a não existência. Sério, como disse para vocês, é uma discussão sobre a qual se gastou muita tinta e papel. Duns Scotus, Descartes, Kant, Malebranche, muitos filósofos escreveram sobre isso. E ainda a crítica de Douglas Gaskin, que faz uma espécie de paródia do argumento para a não existência de Deus. A paródia dele é a seguinte: a criação do universo é a maior conquista que se possa imaginar. O mérito de uma conquista consiste na sua grandeza intrínseca e na capacidade de seu criador. Quanto maior a desvantagem para o criador, maior será a realização. Você estaria mais impressionado com a pintura de uma paisagem bonita ou a de um anão cego e manco? A maior desvantagem para um criador, diz o Gaskin, e aí está a paródia, seria a não existência. Portanto, se supusermos que o universo é a criação de um criador existente, podemos conceber um ser maior, ou seja, aquele que criou tudo enquanto não existente. Portanto, Deus não existe. Veja que isso aqui é uma paródia, uma ironia, né? Porque, como é evidente, contraria aqui o princípio da razão suficiente, né? Aquilo que não é, não pode criar nada. Então, não dá para pensar um Deus não existente que cria na sua inexistência, né? Há ainda uma crítica ligada aqui a menções erradas, né? Usando menções erradas, o conceito de Deus é equiparado com o maior ser concebível, e isso confunde duas questões distintas. Se comparado com todos os outros objetos, o maior é Deus, e a maior coisa é arbitrariamente rotulada de Deus. Claro, pode-se argumentar que o maior objeto deve necessariamente existir. No entanto, o argumento muda o uso da palavra Deus para a definição anterior. Por conseguinte, o argumento comete o erro no uso da menção. Como eu disse, né, o Anselmo, ele não utiliza a palavra Deus no seu argumento ontológico, ele usa a expressão, né, o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. E alguns críticos tecem, então, essa ressalva, né, de que ele confunde o maior do que o qual com Deus.
E, por fim, eu encerro assim com uma citação do próprio Anselmo, né, no final do seu proslógio. Agradeço-te, Senhor bom, agradeço-te, porque aquilo em que criei, pelo teu dom, agora compreendi pela tua iluminação, de tal modo que, mesmo se não quisesse crer que existes, não poderia não compreender. Espero que vocês tenham tido uma noção, mesmo que bastante breve, né, e rápida, da profundidade da argumentação lógica de Anselmo. Obrigado, estou aberto, vamos ver se já temos aqui alguma pergunta. Se não está aberto o espaço, aí ainda temos 13 minutinhos, 15 minutinhos para interlocuções. Senhores e senhoras, alguém perdeu a fé? Alguém a fortaleceu mais? Professor, na aula passada o senhor colocou que a ideia teísta da filosofia ocidental, como você disse, tem origem judaico-cristã islâmica, correto? Isso mesmo, Guilherme. Estamos te ouvindo, sim. Então, no mundo contemporâneo, com toda essa globalização cultural e científica que a gente tem, e por consequência a disseminação das religiões, das correntes filosóficas, informações científicas, como você vê a compreensão de Deus na filosofia contemporânea? O que tem de novo em Deus na filosofia? Olha, o que tem de novo Ou melhor, desculpa. Ou melhor, que novidades a filosofia traz para dialogar com Deus atualmente? Para dialogar com Deus, você tem que usar a oração, né? Dobrar o joelho, porque você pressupõe que acredita, né? O que nós fazemos na filosofia é dialogar sobre Deus, né? Sobre Deus. Então, hoje existe, primeiro, uma dificuldade para se falar de Deus na filosofia, porque com a filosofia moderna nós tivemos e temos uma chamada crise metafísica. Reparem que, para falar de Deus aqui filosoficamente, eu uso conceitos metafísicos. Ser contingente, ser necessário, são conceitos metafísicos, no sentido de que pressupõe uma compreensão que abdica da experiência. Vamos dizer assim, eu ia usar um outro palavrão, que é a filosofia transcendental, né? Caídos numa crise metafísica, se torna mais difícil falar de Deus. Depois, falar de Deus depois de Nietzsche, Freud, Darwin, se tornou mais difícil. Falar de Deus depois do Holocausto, da Segunda Guerra, quando nós tivemos a concretização de uma das maiores, se não a maior barbárie da espécie humana, se tornou difícil, né? Porque a pergunta fundamental, inclusive feita por grandes teólogos como Dietrich Bonhoeffer, foi: é possível ainda falar de Deus depois do Holocausto? Depois da existência de mal tão grande e concreto, nós podemos continuar falando de um Deus bom? Sumamente bom? Se esse Deus existe, a pergunta é: onde é que ele estava? Tá? Então, vamos dizer que a filosofia contemporaneamente, para falar de Deus, encontra muito mais problemas. Tem muito mais problemas. Tanto é que ela não faz uso, não se atém, não se concentra sobre os argumentos da existência de Deus, mas sobre outros problemas. Hoje,
dentro da filosofia, nós temos a chamada filosofia da religião, instituída como disciplina a partir de Kant, lá no final do século XVIII, que trata fundamentalmente de, e o professor dessa disciplina na UC sou eu, trata fundamentalmente de experiência religiosa. O que se entende por experiência religiosa? Depois, trata das limitações da linguagem religiosa ou da linguagem para se falar da experiência religiosa. Trata-se, em filosofia da religião, do sujeito da experiência religiosa, da caracterização desse sujeito, da caracterização de uma experiência religiosa, o que difere uma experiência religiosa de uma experiência estética, de uma experiência ética. Trata-se da questão dos milagres, trata-se da questão da mundividência, ou seja, dessa onisciência suposta de Deus, né? E trata-se, sobretudo, do problema do mal. Do problema do mal, trata-se muito em filosofia da religião hoje. Então, veja que filosofia da religião hoje abraça uma série de problemas que, para um Anselmo ou um Tomás de Aquino, nem sequer existiam. Porque todo mundo era crente. E não só. E todos os crentes eram cristãos. Né? E não só. E todos os crentes cristãos eram católicos. Só no início do século XVI é que vem o luteranismo, vem o calvinismo, vem o anglicanismo. Depois o ateísmo é um fenômeno ainda mais tardio. E só com as navegações transcontinentais do século XV é que os antropólogos e filósofos europeus se confrontam com pessoas que têm outros tipos de crença, na África, na Ásia, na América. Então, esses não eram problemas que Anselmo e Tomás de Aquino, que foram grandes construtores de argumentos filosóficos da existência de Deus, se punham. Então, na filosofia da religião, hoje a gente pega isso que eu estou expondo para vocês, aprofunda para compreender a lógica do raciocínio, mas tem que ter presente sempre no contexto dos autores e do pensamento da época, né? Senão vão parecer argumentos assíncronos, né? Fora do tempo. Espero ter. Eu acho, Guilherme, que a tua pergunta também ela vai aqui na questão na direção da discussão. Me corrija se estou equivocado, né? Mas irá mais sentir, né, na tua pergunta assim algo bom. Mas vocês discutem em sala de aula também a questão do politeísmo, da existência de diversos deuses ou entidades e não só de um Deus único. Não propriamente. Por quê? Porque Deus, a existência ou inexistência de Deus, já para a filosofia da religião, não é o tema central. O tema central é o sagrado. E aí a gente parte, por exemplo, de uma compreensão de Mircea Eliade, que é um autor importante sobre isso, o sagrado, né? Rudolf Otto, que é um outro que traz uma concepção de sagrado, ou sagrado é definido em oposição ao que é profano, ou então, numa definição que achei espetacular, eu vi há pouco tempo, alguém que diz que o sagrado é aquilo pelo qual você daria vida. Isso é sagrado. Aquilo pelo qual você daria vida. De fato, né? Se nós formos pensar, a experiência religiosa, ela envolve uma dimensão existencial de entrega. Quando eu faço uma experiência do sagrado, eu assumo ser capaz de entregar minha existência e até minha vida por aquilo do qual eu fiz experiência. Eu acho uma definição espetacular, assim, para resumir. Bom, aqui já apareceram outras questões, né? Vinícius
diz como foi determinado o maior ser que pode ser pensado, o maior que pode existir no pensamento de Anselmo. A não redução ao absurdo não teria de ser interrompida por um critério arbitrário? Não sei se entendi muito bem a tua pergunta, Vinícius, mas eu estou imaginando assim, que tu estás te referindo àquela regressão causal ao infinito, né? Onde é que eu paro? O Anselmo, ele pensa, e vamos tentar aqui seguir o raciocínio dele, ele pensa assim, olha, eu tenho aqui um determinado ser finito, certo? Para a existência dele, eu tenho que ter tido um outro ser anterior que lhe deu existência. Mas para ter esse ser anterior que lhe deu existência, eu tenho de ter um anterior ainda, né? Bom, e aí ele diz, eu teria uma regressão ao infinito. Mas eu não posso admitir uma regressão ao infinito, porque eu estaria indo para trás e não teria o momento presente. A cadeia para trás, regressiva, seria tão extensa, seria infinita, na verdade, né? E sendo infinita, eu não teria o momento presente. Então, eu tenho de ter um ser necessário, isto é, que necessariamente existe para dar início a essa cadeia, já que eu tenho seres presentes nesse determinado momento, né? Não sei se fui suficientemente claro assim na reconstrução do raciocínio da necessidade da existência do ser posta por Anselmo, né? Quer dizer, isso é perfeitamente, se quiserem, né? Vou aqui fazer uma analogia com a existência do tempo, né? Para a ciência. Bom, o que é o tempo? O tempo é sucessão de eventos, né? É movimento. Ora, eu posso, antes do momento presente, conceber um momento anterior e outro momento anterior a este, e assim regressivamente. Mas se eu admitir a regressão de tempo ao infinito, eu deixo de ter o momento presente. O momento presente deixa de ser possível. Então, temporalmente, eu tenho de admitir a existência de um tempo cronológico zero. Para a ciência é o Big Bang, né? Para a ciência é o Big Bang. Carlos, se é possível se elaborar afirmativas lógicas em relação à existência e inexistência de Deus, é possível dizer que a ciência pode tratar sobre a questão de Deus? A ciência pode tratar da questão de Deus? A ciência empírica, a ciência experimental, não. Por quê? Porque a ciência experimental trata das coisas sensíveis, das coisas empíricas, notadamente, né? Das coisas que podem ser quantificadas. E Deus é sempre tido como um conceito que escapa ao empírico, que não pode ser quantificado. É uma espécie, mesmo para os não crentes, Deus é um conceito que escapa daquilo que a ciência define. Inclusive, nisso consiste uma das críticas feitas pelos cientistas, né? Mas se Deus sempre escapa, então não serve para nada, não existe, né? Não existe. Estou simplificando demasiadamente, talvez, mas é justamente esse o raciocínio que faz. Agora, se nós entendermos ciência no sentido aristotélico, né, Sabi, do saber do qual se dá razões, que podem ser de natureza argumentativa, lógica, e não só de natureza empírica, quantitativa, então sim, então Deus é objeto da ciência. Mas talvez a gente deva assim se perguntar, bom, o que é ciência? O que é ciência? Ora,
há infinidades de definições. Eu tomo por definição de ciência proposições ou crenças, se quiserem, justificadas. O cientista manifesta proposições ou crenças do que o mundo seja e embasa essas proposições, essas crenças, essas afirmações de que ele faz acerca do que seja o mundo em razões, em justificativas. Então, eu tenho por ciência a crença justificada. Ora, nessa definição genérica e universal, eu posso dizer que a teologia também é uma ciência. Ela apresenta crenças justificadas, mas não usa as justificações empíricas da ciência moderna. Ela usa justificativas de testemunhais, testemunhos que estão na Bíblia, no caso da teologia cristã. De gente que fez a experiência do sagrado e faz o relato. Então, vejo que depende, Deus é objeto da ciência, é questão da ciência? Bom, depende primeiro da definição de ciência que se assume. Maravilha, gostei muito das questões, fico muito agradecido. Professor, não sei se excedeu o horário, só que eu posso só recolocar a minha questão, porque não sei se foi bem... Entendido, se eu entendi bem. Ok, pode fazer. Vamos ver. Eu não sou filósofo, tá? Eu estou entrando, ou melhor, conhecendo agora, mas eu sinto que tem muita discussão moral sobre Deus e não metafísica. Existiu uma crise metafísica? Eu não sei, não me aprofundei tanto, mas talvez a crise é o que há de ser cutucado, né? Você apresentou Deus como uma propriedade entitativa. Freud já citou Deus em O Futuro de uma Ilusão, por exemplo, como uma ilusão derivada da necessidade de atender a desejos instintivos, principalmente da necessidade inconsciente de proteção, sendo a religião uma reedição do sentimento de desamparo infantil. Tipo a necessidade de um pai. Isso pode ser constatado por uma perspectiva histórica? Tipo, qual tem sido a necessidade ou função de Deus para o ser humano? Pela história, tá? Não... Segundo... Não, muito boa a pergunta, Guilherme. Não se considere tão iniciante, dada a profundidade das suas perguntas. Eu diria assim, a concepção de Deus que postulada e apresentada ou assumida por Freud, não dá para dizer que ela foi verificada num determinado momento histórico. Eu ousaria dizer que ela se verifica em todos os momentos históricos, inclusive no presente. Tem muita gente que precisa de um Deus Pai, que precisa de um Deus controlador, que precisa de um Deus castigador, inclusive, que negocia com Deus. E, sobretudo, na linha freudiana, né, um Deus controlador mesmo, moralista, que determina o que deve ser feito. Mas vejo que essa é apenas um dos conceitos, ou uma das concepções de Deus presentes no imaginário de crença, né, no imaginário de fé daqueles que acreditam. Eu tenho outras, muitas, né, definições. Eu poderia retroceder, dizer, na própria Bíblia, você encontra a definição freudiana, né, porque ele parte lá do judaísmo, né, de Moisés, e há também a concepção, presente na Bíblia também, e historicamente, inclusive na crença de muitos homens e mulheres de fé do presente, de um Deus libertador.
de um Deus que resgata da opressão, de um Deus que estimula a conquista de direitos, de um Deus que defende os últimos da história. Então, são concepções bem distintas de Deus. Eu não diria que elas estiveram presentes em algum momento. Eu diria que elas estão presentes em toda a história. É isso aí? Beleza. Muito obrigado, Kellen, pelo elogio. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso compartilhar com vocês a minha apresentação e também a gravação, né, desse encontro de hoje. Eu envio para o e-mail que vocês cadastraram. Tá bem? Pensem um pouquinho mais nisso. Eu até na minha apresentação não mostrei para vocês, mas eu tinha aqui um desafio final. O desafio final era se, a partir da argumentação, é possível pensar que o argumento de Anselmo se aplica mais ao politeísmo do que ao monoteísmo, né? Já que eu poderia pensar que uma sociedade, um conjunto de deuses teria uma perfeição maior do que um único, né? Só para pensar em vocês, né? Eu sempre me lembro do Milor Fernandes, né? Milor Fernandes que disse, acho que foi ele que disse, que Deus fez todas as coisas e quando foi fazer o camelo, ele atribuiu a tarefa a um conjunto, né, de deuses. Ele faz uma brincadeira aí com... Mas é só para vocês pensarem, né? Vocês podem pegar a definição inicial do Anselmo e pensar se ela se aplica mais ao monoteísmo, se ela poderia justificar melhor o politeísmo ou o próprio panteísmo, né? De qualquer modo, assim, para encerrar mesmo, eu reitero, né? O argumento de Anselmo é extremamente profundo e ele exigiu e continua exigindo muita tinta dos filósofos, muita tinta. Se vocês buscarem aí argumento ontológico, né, fizerem uma busca no Google acadêmico, vocês verão que há muitos textos, muitas teses escritas sobre isso. Certo, minha gente?